Quando é que você deve usar a equação geral dos gases? Eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e eu criei esse espaço aqui para os meus alunos e você também aprender, revisar e treinar essa ciência incrível, tá bom? Fique à vontade, deixe um like se você achar que é legal deixar um like e quem sabe se inscreve também no nosso canal, tá bom? Veja só, vamos começar entendendo uma coisa. O gás sofre a influência de três fatores. O primeiro fator é a pressão, que nada mais é do que a força exercida sobre um local. Força exercida sobre a área é a pressão, tá bom? Mas como assim força? Você precisa lembrar que o estado físico gasoso, ele tem moléculas agitadas, partículas agitadas em movimento. E esse movimento provoca uma força e quando essa força age em um local, o nome disso é pressão, tá bom? O segundo fator que mexe no movimento dessas partículas é o volume. E o volume nada mais é do que o espaço ocupado pelo gás. Se você aumentar esse espaço, essas bolinhas, essas partículas vão trombar mais lento. Se você diminuir esse espaço, elas vão trombar mais rápido. Então influencia no movimento dessas partículas. E o terceiro é a temperatura. Se você esquentar, elas vão se mexer mais rápido. Se você esfriar, ela vai se mexer mais lento. Tá bom? Então você tem que entender que existe pressão, volume e temperatura em um gás. Agora preste atenção. Quando você muda a pressão que o gás tinha, ou a temperatura, ou o volume, isso nós chamamos de transformação gasosa. Tá certo? Isso é uma transformação gasosa. Aí você vai dizer, ué, o gás vai deixar de ser gás? Não. Ele vai deixar de ter a pressão que ele tinha, a temperatura que ele tinha ou o volume que ele tinha. Tá bom? Então, quando você ouvir falar em transformação gasosa, é isso aqui. Tá certo? Tá. Aí, quando a gente mexe com transformação gasosa, existem alguns casos especiais. Tá bom? Mas todos esses casos especiais são derivados dessa fórmula aqui, ó. PI, VI sobre TI. Certo? P teta, V teta, T teta. O que é PI? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Certo? PO. PO não, P teta, né? É a pressão final, o volume final e a temperatura final. Você pode encontrar por aí desse jeito ou simplesmente assim, ó, P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2. O índice 1 representa o estado inicial, o índice 2, o estado final. Para você não esquecer, aí você vai memorizar assim, ó. Você vai pegar essa fórmula daqui e vai fazer assim, ó, PVT Povotó. Tá bom? Pronto, beleza. Mas quando é que eu vou usar PVT Povotó? Você vai usar esta forma ou alguma coisa que vai ser derivada dessa forma toda vez que ocorrer uma transformação gasosa. Tá certo? Uma dica: se usa bastante essa fórmula daqui quando não tem quantidade. Então você fica esperto aí que essa expressão a gente usa, ó, usamos quando não há quantidade, variação na quantidade. Vou colocar assim que é melhor. Variação na quantidade. Tá bom? Pode até ter uma massa, mas essa massa não vai mudar, vai continuar sendo a mesma. Tá certo? É isso que eu quero dizer. Certo. Agora veja bem. Quando vai ter casos que você vai usar essa equação geral, mas vai ter alguns casos que você vai usar uma equação que é derivada delas, que nós chamamos de transformações especiais, tá certo?
Essas transformações, elas podem ser, ó, a isotérmica, a isobárica ou a isovolumétrica. Aqui tem 3 nomes. Deixa eu colocar volumétrica para ficar mais fácil. Volumétrica, mas ela pode ser chamada de isocórica ou isométrica também. Mas veja só, tudo sai daquela forma. Ó, P1, V1 sobre T1. P2, V2 sobre T2. Aí quando eu falar isotérmica, é uma transformação gasosa onde a temperatura é a mesma. Ou seja, a temperatura é constante, tá certo? Iso quer dizer igual ou a mesma. E térmica fala de temperatura. Pronto. Então, a transformação isotérmica, a gente vai tirar daqui, ó, a fórmula daqui. Não precisa você estar decorando. Só se você quiser, mas só aqui você vai decorar 4 fórmulas, então. Tá bom? Mas eu não decoro. Eu derivo elas daqui. Então, veja só. Matematicamente, se a temperatura aqui é a mesma daqui, então, por que você vai usar um número aqui e usar o mesmo número aqui? Você pode simplificar esse número, tá certo? Para facilitar até suas operações matemáticas. Aí, a fórmula da transformação isotérmica, a gente vai tirar a temperatura e a temperatura do estado inicial ao estado final. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. Ela vai ficar desse jeito aqui. Ó, P1, V1 é igual P2, V2. Pronto. Sai a parte da temperatura, porque a temperatura é a mesma. E se for isobárica? Iso quer dizer igual ou a mesma. Bárica é em homenagem a um cientista chamado Bário, que também estudou a pressão. Tá bom? Então, se a pressão aqui é a mesma daqui, então você elimina a pressão da fórmula. Aí a expressão vai ficar assim, ó. V1 sobre T1 V2 sobre T2. Eu tiro a pressão. Tá vendo que é fácil? E se for a isovolumétrica? O mesmo volume, já está dizendo. Então, quem é que vai sair daqui? O volume. Então, a fórmula vai ficar assim. P1 sobre T1. P2 sobre T2. Você vai tirar o volume. Tá vendo aí? Então, não precisa estar decorando essas fórmulas. É só você saber dessa e a fazer da forma que eu estou fazendo. Agora, quando é que você deve usar essa expressão? Quando é leitura, não tem saída. Você vai ler o texto e vai perceber que vai ter um estado inicial, um estado final. E que não vai envolver quantidade nesse texto. Não vai ter um número específico voltado para a quantidade. Tá certo? Vamos fazer um teste aqui para você ver como é que é esse negócio? Vamos fazer um exemplo. Veja só. Aqui diz assim, ó. A figura representa o corte de um cilindro com gás que pertence a um dispositivo para estudo do comportamento de gases. Ok. Nesse cilindro, o pistão, que é esse negócio aqui, ó, ele está mostrando aqui para você, é móvel, ou seja, você pode aumentar ou diminuir. É como se fosse o êmbolo da seringa, né? Que você pode aumentar ou diminuir. E permite a compressão, tá vendo? E a expansão do gás. Então, essa figura 1 aqui, ela representa o estado inicial. E a figura 2, o estado final. Perceba que ele aumentou o espaço aqui, tá vendo? Ó, tinha esse espaço aqui, aqui ele aumentou esse espaço. Tá certo? Vamos lá, continuando a leitura da questão. Vamos lá. Esse cilindro contém uma quantidade fixa de gás. Ó, tá vendo? Esse cilindro contém uma quantidade fixa de gás. Então, a quantidade não vai influenciar. Aí, aqui já mata que você vai usar PVT Povotor. Tá vendo? É pela leitura que você saca. Aí, ele começa aqui, ó, ocupando 250 ml a 327 graus Celsius e pressão de 4 atm. Pronto. Tudo isso aqui que ele me disse aqui, ó, são as variáveis do estado gasoso inicial, certo? Então, o que é que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho volume inicial,
250 ml. A temperatura inicial, 327 graus Celsius. Não pode estar em graus Celsius, tem que estar em Kelvin. Aí você soma com 273. E somando com 273, isso aqui vai dar 600. 600 Kelvin. Ok. Pressão, 4 atm. Pronto. Esses são os dados iniciais do gás. Olha o que ele vai dizer depois. Aqui, ó, figura 1, tá vendo? Durante o funcionamento do dispositivo, que é a figura 2, que ele alterou o volume, lembra? O gás passa a ocupar, ó, 500 ml, então o volume já mudou, ó. Aí você coloca do lado para você comparar, ó. O volume é 500 ml, tá vendo? A temperatura passou a ser 27, ó, temperatura 2 passa a ser a 27 graus Celsius, não pode estar em graus Celsius, tem que estar em Kelvin. Dá 300 Kelvin, ok? E o que? E a pressão do gás no interior do cilindro torna-se quanto? Ele quer que você ache a pressão. Então a pressão a gente vai achar, tá certo? Então veja só, eu tenho um estado inicial e eu tenho um estado final do gás. É assim que você sabe qual é o momento que você deve usar a equação geral dos gases. Ó, é alguma transformação especial? A isobárica, a isotérmica ou a isovolumétrica? Vamos olhar. Veja só. Perceba que eu mudei o volume mudou, a temperatura mudou e, consequentemente, a pressão também vai mudar. Aí, veja só, não tem ninguém constante. Então, nem é isotérmica, nem é isobárica, nem é isovolumétrica. É a hora de você usar a equação completa dos gases. Então, você vai usar, ó, PVT por Voltor. Pronto. P1V1 é igual P2V2 sobre T2. P1V1 sobre T1 é igual P2V2 sobre T2. Pronto. Prof, dá para fazer direto? Não, porque aqui você tem 3. Eu não aconselho você fazer assim, porque quando só tem 2, dá até para fazer, dá até para a gente saber se vai aumentar, se vai diminuir. Mas se tem 3, fica mais difícil. Então é melhor você ir para a matemática mesmo, ir para a operação matemática, os cálculos. Vamos lá, quem é P1? P1 é 4. Aí você coloca aqui, ó, 4. Volume 1, 250. Certo? Temperatura 1, 600. Pressão 2, a gente vai achar. Volume 2, 500. E a temperatura 2 é 300. Pronto. Agora você vai fazer, sabe o quê? Você vai simplificar. Tá certo? Você vai simplificar os números aqui para facilitar a sua operação matemática. Mas se você quiser ir direto, pode ir direto. Não tem problema não. Tá bom? Olha o que é que eu vou fazer. Vou simplificar esse 0 com esse 0. Vou simplificar esse 0 com esse 0. Vou simplificar esse 6 com esse 3. Por quanto? Por 3. Ó, 6 por 3 vai dar 2, certo? 3 por 3 vai dar 1. Ó, já estou sumindo aqui os números aqui. Ó, vou simplificar esse 0 com esse 0. Tá vendo? Vou simplificar o 50 com o 25. Vou simplificar por 25. 25 por 25 dá 1. 50 por 25. 50 por 25 dá 2. Aqui sobrou o número 2. Pronto, ó. Vou simplificar esse 2 com esse 4. Tá vendo? Por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. Certo? E esse 2 eu vou simplificar com esse 2 daqui, ó. Tá vendo? Ó, esse simplifica com esse. Prof, o que foi que aconteceu? Aqui sobrou o quê? Sobrou 1. Sobrou o número 1. E aqui sobrou o quê? Só sobrou o P2. Pronto, P2 é igual a 1 atm. Tá vendo aí que é fácil? Vamos lá dar uma olhadinha se tem no gabarito. Ah, prof, eu não gostei assim. Eu quero fazer mesmo pelos extremos. Faça. A sua conta só vai ser maior, mas você vai descobrir esse mesmo número que eu descobri. Vamos lá, gabarito letra A. Tá vendo aí que é fácil?
Gente, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas coloque no seu post-it e coloque assim: eu vou usar a equação geral dos gases, ou qualquer uma da derivação dela, sempre que não tem quantidade. Tá certo? Quando tiver quantidade, aí é outra expressão que a gente usa, outra fórmula, tá certo? Mas eu vou deixar para depois, tá bom? Eu vou ficando por aqui e obrigado pela atenção dispensada.